Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa quinta aula do Código de Normas em Exercícios do Estado de Santa Catarina, preparatório para o concurso de cartórios, primeira fase do concurso de cartórios, que será organizado pela Fundação Getúlio Vargas e ocorrerá a prova do provimento no dia 25 de outubro. Então, vamos lá. Você já tem em mãos os blocos de exercícios e hoje começamos com o respectivo quinta aula, bloco 5. Então, vamos lá. Relativamente ao procedimento do parcelamento do solo, assinale a alternativa incorreta. A letra A. O procedimento de loteamento ou desmembramento de imóveis será iniciado a requerimento do proprietário ou de procurador com poderes específicos e instruído com os documentos que comprovem o cumprimento de todos os requisitos legais? Pessoal, isso é verdade. Vamos lá compartilhar esse artigo, que é o artigo 722. Então, eu vou abrir aqui já para os senhores irem acompanhando o artigo 722. Eu estou aqui com o Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Santa Catarina. Esse tema ele está tratado no capítulo 10º do Registro de Imóveis, iniciando no artigo 713, parcelamento do solo. Artigo 713. É vedado ao oficial proceder ao registro de venda de parcela de loteamento ou desmembramento não registrado, fração ideal de condomínio não aprovado pelo município, fração ideal com localização, numeração e metragem certa, qualquer forma de instituição de condomínio ordinário que desatenda aos princípios da legislação civil ou que de modo oblíquo e irregular caracterize parcelamento do solo urbano, escritura pública ou contrato particular que verse sobre promessa de compra e venda de propriedade imobiliária e implique parcelamento irregular do solo urbano ou fracionamento incabível de área rural. Aí nós temos o 714, 715, estamos aqui nas disposições pertinentes ao parcelamento do solo. As frações ideais poderão estar expressas sem distinção em percentuais, frações decimais ou ordinárias ou área. Para a configuração de loteamento clandestino, deve-se considerar, dentre outros dados subjetivos a serem isolados ou conjuntamente valorados, a disparidade entre a área fracionada e a do todo maior, a forma de pagamento em prestações, os critérios de gestão contratual. E aí, na seção 2, nós vamos tratar do procedimento. Nós temos depois a seção, essa aqui é a seção 1, na verdade, perdão, o procedimento, e a seção 2, intimação e cancelamento, seção 3, depósitos nos loteamentos urbanos e irregulares. E depois passamos para o capítulo 11 das incorporações. Então, o procedimento, artigo 722. O procedimento de loteamento ou desmembramento de imóveis será iniciado ao requerimento do proprietário ou de procurador com poderes específicos e instruído com os documentos que comprovem o cumprimento de todos os requisitos legais. Os documentos, parágrafo 1º, serão arquivados na ordem estabelecida na lei e precedidos de índice. Parágrafo 2º, deverá ser mantido no sistema informatizado de automação histórico de tramitação de procedimento. Portanto, a letra A está correta. Quando o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário, com transcrições e matrículas diversas, é prescindível que se proceda previamente à sua unificação. Não, isso está falso. Esse artigo, os senhores vão acompanhando para mim, artigo 725. Vamos seguindo aqui no nosso código. Então, vamos lá. Vamos lá para o 725. Isso está falso. Deixa-me ver aqui. Quando o loteamento abranger vários imóveis do mesmo proprietário com transcrições e matrículas diversas, é imprescindível, para se promover o loteamento, que se proceda previamente à unificação. Então, aqui nós temos
A letra B está falsa. As outras todas estão corretas. Vamos lá e vamos apontar aí os artigos. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da transcrição da matrícula respectiva. Caso contrário, o oficial exigirá prévia retificação. Isso é verdade, exatamente o que disse o 726. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser loteado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva. Caso contrário, o oficial exigirá prévia retificação. Artigo 726. Adiante. Então está letra C, verdadeira. Letra D. O projeto de loteamento e desmembramento deverá ser aprovado pelo município? Exatamente. Isso é verdade. Artigo 728. Exatamente. As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal e as de protesto, devem ser extraídas na comarca da situação do imóvel e do domicílio do loteador. Exatamente isso mesmo. Artigo 729. As certidões de ações pessoais e penais, inclusive da Justiça Federal e as de protesto, elas devem ser extraídas na comarca da situação do imóvel e do domicílio do loteador. Tais certidões devem ter sido expedidas há menos de 90 dias, parágrafo 1º. Se o requerente for pessoa jurídica, as certidões criminais também deverão ser expedidas em nome do representante legal. Se empresa constituída por outras pessoas jurídicas, tais certidões referir-se-ão aos representantes legais destas últimas. Portanto, a letra E também está verdadeira. Continuamos aqui no procedimento do parcelamento do solo. Relativamente ao procedimento do parcelamento do solo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. Se o imóvel urbano a ser parcelado era há menos de 5 anos considerado rural, o oficial exigirá certidão negativa de débitos expedida pelo órgão competente? Isso é verdade, isso é verdade. Vamos ler o artigo. Artigo 731. Se o imóvel urbano a ser parcelado era há menos de 5 anos, considerado rural, o oficial exigirá certidão negativa de débitos expedida pelo órgão competente. Exatamente, artigo 731. Desde que o registro do loteamento, letra B, desde que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras, o oficial também providenciará, conforme o caso, o registro ou a averbação da garantia real oferecida nas matrículas dos imóveis ou lotes correspondentes. Exatamente, é o que diz o artigo 732. Desde que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras, o oficial também providenciará, conforme o caso, o registro ou a averbação da garantia real oferecida nas matrículas dos imóveis ou lotes correspondentes, desde que o registro do loteamento ou desmembramento seja requerido apenas com o cronograma de execução das obras, o oficial também providenciará, conforme o caso, o registro ou averbação da garantia real oferecida nas matrículas dos imóveis ou lotes correspondentes. Perfeito. Esse é o 732. Então, os senhores vão marcando aí no bloco de exercício dos senhores. É vedado ao oficial verificar a legalidade de todas as cláusulas do contrato padrão? Não, não, não. Ele deve verificar. O oficial verificará a legalidade de todas as cláusulas do contrato padrão, a fim de evitar que contenham estipulações contrárias aos dispositivos contidos na Lei 6766 de 79. Continuamos aqui, vou voltar a compartilhar com os senhores o nosso código de normas. Estamos aqui no artigo 733, então a letra C está falsa, porque está em desacordo com o artigo 733. Letra D. Presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do edital, remeterá os autos do procedimento à apreciação do Ministério Público. Isso é verdade. Então, vamos lá, vamos marcar o artigo 734. Presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do edital, remeterá os autos do procedimento
a apreciação do Ministério Público, 734. Nos editais de publicação do loteamento ou desmembramento, além dos requisitos explicitados, o oficial, quando for o caso, identificará o documento de licença do órgão ambiental competente, que ficará arquivado na serventia. Verdade. O artigo 735, antes de nós irmos para esse artigo específico, ele trata da publicação do edital. Nos municípios em que não houver jornal local de circulação diária, o edital do artigo 19 da 6766 poderá, a juízo do oficial, ser publicado em jornal diário de âmbito estadual por 3 dias consecutivos, local sem circulação diária, desde que publicado em 3 edições consecutivas. Ao realizar a escolha, o oficial levará em consideração a medida que tem mais efetividade e repercussão na comunidade local. O oficial apresentará suas razões por escrito ao interessado e arquivará a cópia na serventia. 736. Nos editais de publicação do loteamento ou desmembramento, além dos requisitos explicitados, o oficial, quando for o caso, identificará o documento de licença do órgão ambiental competente, que ficará arquivado na serventia. Exatamente. É o artigo 736. Nos editais de publicação, além dos requisitos explicitados, o oficial, quando for o caso, identificará o documento de licença do órgão ambiental competente, que ficará arquivado na serventia. Perfeito, perfeito. Então, a questão 2, a segunda questão, a letra C, revela-se incorreta. Questão 3. Relativamente ao procedimento do parcelamento do solo, assinale a alternativa correta. Ainda estamos aqui na nossa seção pertinente ao procedimento do parcelamento do solo. Então, os senhores também têm que ter em vista, como pano de fundo, a Lei 6766. Os senhores devem conciliar o estudo dessa parte com as disposições da 6766. Mas vamos lá. Questão 3. Então, é para marcar a correta. Registrado o loteamento, o oficial deverá abrir, independentemente de emolumentos, matrículas para as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos constantes do memorial descritivo e do projeto. Registrado o loteamento, o oficial deverá abrir, independentemente de emolumentos, matrículas para as vias. Espera aí, isso aqui está falso. O artigo 738 ele diz o seguinte: registrado o loteamento, o oficial deverá abrir às expensas do interessado. Então, nós temos sim os emolumentos, né? Nos termos do artigo 738. Sim, nós temos às expensas do interessado, matrículas para as vias e praças, espaços livres e outros equipamentos urbanos, constantes do memorial descritivo e do projeto. Perfeito. Letra B. As averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou referentes a direitos reais de garantia, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam um empreendimento serão cobrados em cada uma matrícula em que ocorrer, em cada uma das matrículas em que ocorrer, independentemente da existência de matrículas filiais. Isso é falso também. 739 ele diz o quê? As averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou referentes a direitos reais de garantia, averbações e os registros relativos à pessoa ou referentes a direitos reais de garantia, cessões, demais negócios jurídicos que envolvam um empreendimento serão cobrados como ato único, independentemente da existência de matrículas filiais. Serão cobrados em cada uma das matrículas. Não, falso. Serão cobrados como ato único. Averbações e os registros relativos à pessoa do loteador ou referentes a direitos reais de garantia, cessões ou demais negócios jurídicos que envolvam um empreendimento serão cobrados como ato único, independentemente da existência de matrículas filiais. A letra B está errada, porque em confronto com o artigo 739. Vamos adiante, sempre com o bloco de exercícios em mãos. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade do município, sem que, previamente, seja averbada, após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. Isso é verdade, isso é verdade. Artigo 740.
É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade do município, sem que, previamente, seja averbado, após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. É vedado o registro de qualquer título de alienação ou oneração da propriedade do município, sem que previamente seja averbada, após regular processo legislativo, a sua desafetação e esteja a transação autorizada por lei. Correto? Essa aqui é verdade, artigo 740. Então, adiante. O cancelamento do registro, isso é verdadeiro, portanto a letra C está correta. O cancelamento do registro de loteamento urbano sempre independerá de decisão judicial. Falso? Não, pelo contrário. Vamos lá, vamos achar. Não, isso é falso. Já vimos que é falso. Nós temos 744. O cancelamento do registro de loteamento urbano sempre dependerá de decisão judicial. Esse é o artigo 744. Para abertura de matrícula de lote, não será exigida a aprovação municipal urbanística. Não, falso. O que diz o artigo 745? Para abertura de matrícula de lote, serão exigidos ainda os seguintes documentos: aprovação municipal urbanística, primeiro, original do projeto de edificação aprovado, quando dele derivar a aprovação do desmembramento, e todos os outros foram revogados. Vamos ver se tem mais algum, inclusive, todos. Para abertura de matrícula de lote, serão exigidos ainda os seguintes documentos: aprovação municipal urbanística e original do projeto de edificação aprovado, quando dele derivar a aprovação do desmembramento. Então, esse aqui é o 745, inciso 1. Adiante. Questão 4. Relativamente à intimação e cancelamento no parcelamento do solo, é para assinalar a correta. Vamos assinalar a correta. Os senhores marquem aí porque ficou em aberto. Assinale a correta. O oficial somente aceitará e fará intimação de compromissário comprador ou cessionário se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente registrado e o correspondente contrato de compromisso de compra e venda ou cessão dos lotes averbado ou registrado. Isso é verdade. Isso é verdade. Vamos aqui achar o fundamento dessa fundamentação. O oficial somente aceitará, artigo 747, o oficial somente aceitará e fará intimação de compromissário comprador ou cessionário se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente registrado e o correspondente contrato de compromisso de compra e venda ou cessão dos lotes averbado ou registrado. É o artigo 747, exatamente, da intimação e do cancelamento. O oficial, para fins previstos no artigo 32 e 36, inciso 3º, da 6766 de 79, somente aceitará e fará intimação de compromissário comprador ou cessionário se o respectivo loteamento ou desmembramento estiver regularmente registrado e o correspondente contrato de compromisso de compra e venda ou cessão dos lotes averbado ou registrado. Artigo 748. Do requerimento do loteador e da intimação devem constar necessária e discriminadamente o valor do contrato, o número de parcelas, o prazo para pagamento e a informação de que este deverá ser efetuado na serventia cujo endereço constará em destaque. Vamos lá. Letra B. Então, a letra A, perfeito. É a correta. Letra B. Não cumpre ao oficial examinar o teor de todas as intimações requeridas, como óbice ao processamento das que não atendam às formalidades legais, especialmente as que incluam verbas descabidas ou inexigíveis. Artigo 749, isso é falso. Artigo 749. O que diz a lei, o Código de Normas? Cumpre ao oficial examinar o teor de todas as intimações requeridas, com óbice ao processamento das que não atendam às formalidades legais, especialmente as que incluam verbas descabidas ou inexigíveis. Ok. Letra B, falsa. Letra C. É permitida a realização de intimação por via postal, ainda que por carta com aviso de recebimento? Falso. O artigo 750 ele é categórico. É vedada a realização de intimação por via postal, ainda que por carta com aviso de recebimento, diz o artigo 750. Veda-se. Se forem vários os compromissários compradores ou cessionários, inclusive cônjuges, basta a intimação de um deles. O artigo 751 ele diz o seguinte: se forem vários os compromissários compradores
ou cessionários, inclusive cônjuges, necessária a promoção da intimação individual de todos eles. É o artigo 751. Então, se forem vários os compromissários compradores ou cessionários, inclusive cônjuges, necessária a promoção da intimação individual de todos eles. A intimação de pessoa jurídica será realizada na pessoa de seu representante legal ou diretor. Artigo 752. Não, ele não diz diretor, isso é falso. É só representante legal. Artigo 752. A intimação de pessoa jurídica será realizada na pessoa de seu representante legal. Então, isso é falso. Agora, continuamos. Portanto, a questão correta é a letra A, 747. Continuamos. Agora, a questão 5. Relativamente ao depósito nos loteamentos urbanos irregulares, assinale aquela que for incorreta. Então, nós temos ainda mais outras disposições pertinentes à intimação do edital. A intimação que não for encontrada no endereço indicado no requerimento deverá ser realizada mediante procura do interessado no endereço de seu domicílio, constante do próprio contrato, ou ainda do respectivo lote. No edital individual ou coletivo deverão constar, além dos elementos especificados para intimação pessoal, os seguintes: número do registro do loteamento ou desmembramento, número do registro ou averbação do compromisso de compra e venda ou da cessão, nome, nacionalidade, estado civil, número do CPF ou CNPJ, caso constantes, do registro e o local de residência do intimado. Artigo 755, a contagem do prazo, como deve ocorrer, o cancelamento do registro, a averbação de compromisso de compra e venda ou de cessão poderá ser requerida à vista de intimação judicial, mas desde que conste certidão do oficial de justiça de que o intimando foi procurado no endereço mencionado no contrato e no do próprio lote, e certidão do escrivão judicial com comprovação da inocorrência de pagamento dos valores reclamados. Depósito, agora vamos lá para a seção terceira. Depósitos nos loteamentos urbanos irregulares. Vamos falar agora nessa questão 5. O depósito previsto no artigo 38, parágrafo 1º da Lei 6766, para marcar a incorreta, só será admissível quando o loteamento ou desmembramento não se achar registrado ou regularmente executado pelo loteado. Exato, isso é verdade. 759. O depósito previsto, então vamos lá na Lei 6766, é o artigo 38, parágrafo Lei 6766, artigo 38. Vamos aqui, os senhores já devem ter essa lei em mãos. Artigo 38. Parágrafo 1º. Então, nós temos o seguinte: disposições gerais, aqui já estamos aqui no finalzinho da lei. É vedado vender ou prometer vender parcela de loteamento, desmembramento, não registrado. Ótimo. Artigo 38. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado, estamos na Lei 6766, ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações restantes e notificar o loteador para suprir a falta. Ótimo. Então é isso. Verificado que o loteamento ou desmembramento não se acha registrado ou regularmente executado ou notificado pela Prefeitura Municipal ou pelo Distrito Federal, quando for o caso, deverá o adquirente do lote suspender o pagamento das prestações e notificar o loteador para suprir a falta. Aí vemos aqui o parágrafo 1º que estamos a tratar agora, lá no nosso código. Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput desse artigo, o adquirente efetuará o depósito das prestações devidas junto ao registro de imóveis competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso 1 do 666 do Código de Processo Civil, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial. Então é isso. Ocorrendo a suspensão do pagamento das prestações restantes, na forma do caput, o adquirente efetua o depósito das prestações devidas junto ao RI competente, que as depositará em estabelecimento de crédito, segundo a ordem prevista no inciso 1 do 66, né? Esse código era o código antigo de 73, em conta com incidência de juros e correção monetária, cuja movimentação dependerá de prévia autorização judicial. Ótimo. Então, vamos voltar aqui agora para as nossas disposições. O depósito só será admissível quando o loteamento ou desmembramento
não se achar registrado ou regularmente executado pelo loteado. Portanto, verdade. Artigo 759, correto. Em qualquer das hipóteses, o depósito estará condicionado à apresentação de prova de que o loteador foi notificado pelo adquirente do lote, pelo município ou pelo Ministério Público, exceto se o interessado demonstrar haver sido notificado pela municipalidade para suspender o pagamento das prestações. Parágrafo 1º do 759, exatamente. Em qualquer das hipóteses, o depósito estará condicionado à apresentação de prova de que o loteador foi notificado pelo adquirente do lote, pelo município ou pelo Ministério Público, exceto se o interessado demonstrar haver sido notificado pela municipalidade para suspender o pagamento das prestações. Perfeito. Então, vamos colocar aqui 759, parágrafo 1º. Ótimo. Vamos adiante. É verdade, então. É para marcar incorreto, então as duas estão corretas. No caso de loteamento ou desmembramento não registrado, o depósito dependerá ainda da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda ou de cessão e de prova de que o imóvel está transcrito ou registrado em nome do promitente vendedor. No caso de loteamento ou desmembramento não registrado, o depósito dependerá ainda da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda. Exato, no caso de loteamento ou desmembramento não registrado, estamos no parágrafo 2º. O depósito depende ainda da apresentação do contrato de compromisso de compra e venda ou de cessão e de prova de que o imóvel está transcrito ou registrado em nome do promitente vendedor. Perfeito, 759, parágrafo 1º, parágrafo 2º. Ótimo. A serventia, portanto, a letra A, B e C, correto. A serventia deverá dispor, conforme seu movimento, de setor especializado, dotado de, pelo menos, um escrevente apto ao atendimento dos interessados, a quem serão prestadas as devidas informações, especialmente sobre a documentação necessária à admissibilidade dos depósitos. Exatamente, é o artigo 761, 761. A serventia deverá dispor, conforme seu movimento, de setor especializado dotado de pelo menos um escrevente apto ao atendimento dos interessados, a quem serão prestadas as devidas informações, especialmente sobre a documentação necessária à admissibilidade dos depósitos iniciais. Ótimo. Letra E. Se ocorrer o reconhecimento judicial da regularidade, então tá certo. Se ocorrer, a letra D perfeita. Se ocorrer o reconhecimento judicial da regularidade do loteamento antes do vencimento de todas as prestações, não caberá ao oficial notificar o adquirente para passar a pagar as remanescentes diretamente ao vendedor e conservar consigo os comprovantes dos depósitos até então efetuados. Falso, olha só. Isso é falso. Artigo 764, vamos lá. Se ocorrer o reconhecimento judicial da regularidade do loteamento antes do vencimento de todas as prestações, o oficial, mediante requerimento do loteador, ele notificará o adquirente para passar a pagar as remanescentes diretamente ao vendedor e conservar consigo os comprovantes dos depósitos até então efetuados. Artigo 764, portanto, letra E está falsa. Vamos lá para a questão 6. Relativamente às incorporações. Vamos assinalar a incorreta. O requerimento de incorporação ele será instruído com os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais. Os documentos serão arquivados na ordem estabelecida na lei e precedidos de índice. Pessoal, isso é verdade. Inauguramos o capítulo 11 das incorporações com o artigo 765. O requerimento, estamos aqui nas disposições gerais. O requerimento de incorporação, ele será instruído com os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos legais. Os documentos serão arquivados na ordem estabelecida, na lei, precedidos de índice. Deverá ser mantido no sistema informatizado de automação histórico de tramitação de procedimentos. Então, ok. A letra A está absolutamente correta, o fundamento é o 765. Então, os senhores vão marcando aqui. Artigo 765. Os documentos que instruem o requerimento de registro de incorporação deverão, sempre que possível, vir no original, porém serão aceitas cópias reprográficas desde que autenticadas. Isso é verdade. É o artigo 766. Ipsis literis. Os documentos que instruem o requerimento de registro de incorporação deverão, sempre que possível, vir no original, porém serão aceitas cópias reprográficas desde que autenticadas.
Perfeito, é o 766. 766. Ótimo. Se o oficial suspeita da autenticidade, pode exigir as originais. As certidões dos distribuidores cíveis e criminais, inclusive da Justiça Federal, as negativas de impostos e as de protesto devem fazer referência ao incorporador e ao atual proprietário do imóvel, se distinto daquele. Ipsis literis 767. Vamos lá? As certidões dos distribuidores cíveis e criminais, inclusive da Justiça Federal, vou marcar aqui para os senhores, inclusive as da Justiça Federal, as negativas de impostos e as de protestos devem fazer referência ao incorporador e ao atual proprietário do imóvel, se distinto daquele, artigo 767. Perfeito. As certidões civis e criminais serão extraídas pelo período de 10 anos e as de protesto pelo período de 5 anos, exatamente, é o parágrafo 1º, as civis e criminais pelo período de 10 anos e as de protesto pelo período de 5 anos. E as certidões de impostos relativas ao imóvel urbano são as federais, estaduais e municipais. Não, falsa. As certidões de impostos relativas ao imóvel urbano são as municipais, nos termos do 767, parágrafo 2º. 767, parágrafo 2º. Perfeito. Então, a letra E está equivocada. Todas as outras estão de acordo. Continuamos aqui com as disposições pertinentes às incorporações. Vamos lá. Marcar aquela correta. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da área do imóvel a ser incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, com exigência, caso contrário, de prévia retificação. Exatamente, isso é verdade. Vamos lá? Artigo 770. Será sempre indispensável a correspondência da descrição e da respectiva área do imóvel a ser incorporado com as que constarem da transcrição ou da matrícula respectiva, com exigência, caso contrário, de prévia retificação. Retificação, perfeito. Artigo 770. Vamos lá apontar o equívoco das outras. Portanto, a letra A absolutamente correta. Se a legislação municipal exigir que a demarcação dos espaços conste da planta aprovada, será aceitável a simples exibição de croquis? Se a legislação municipal exigir que a demarcação dos espaços conste de planta aprovada, será aceitável a simples... não será. Artigo 771. Se a legislação municipal exigir que a demarcação dos espaços conste da planta aprovada, não será aceitável a simples exibição do croquis. Então, os senhores vão marcar aqui o 771, não será. Não será. O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que constarem do registro, autorizada a referência às constantes da planta aprovada, em caso de divergência. O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que constarem do registro, vedada a referência às constantes da planta aprovada, em caso de divergência, é o que diz o artigo 772. O quadro de áreas deverá obedecer às medidas que constarem do registro, vedada a referência às constantes da planta aprovada em caso de divergência. Então, 772. Letra D. Ao realizar o registro da instituição de condomínio, é vedado ao oficial desdobrar a matrícula em tantas quantas forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento. Não, isso é falso. 773. Ao realizar o registro da instituição de condomínio, o oficial desdobrará a matrícula em tantas quantas forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento. 773. Ao realizar o registro da instituição de condomínio, o oficial desdobrará a matrícula em tantas quanto forem as unidades autônomas integrantes do empreendimento. E letra E, a instituição e a especificação de condomínio serão averbadas mediante apresentação do respectivo instrumento público ou particular que caracterize e identifique as unidades autônomas, acompanhado do projeto aprovado e da licença de ocupação, do habite-se. Isso também está falso. Vamos lá. O ato negocial referente a determinada unidade autônoma futura será registrado na matrícula de origem. Serão cobrados como ato único as averbações? Não.
A averbação só poderá ser feita. Vamos adiante. Não serão averbados, serão registrados. Artigo 777. A instituição e a especificação de condomínio, elas serão registradas mediante apresentação do respectivo instrumento, público ou particular, que caracterize e identifique as unidades autônomas, acompanhado do projeto aprovado e da licença de ocupação, habite-se. Artigo 777. A instituição e a especificação de condomínio serão registradas mediante a apresentação do respectivo instrumento, público ou particular, que caracterize e identifique as unidades autônomas, acompanhado do projeto aprovado e da licença de ocupação, habite-se. Vamos para a nossa questão 8ª, antes de nós encerrarmos esse primeiro bloco. Relativamente à averbação parcial da construção. Averbação parcial da construção. Vamos adiante aqui. É a seção 2. A seção 2, a partir do artigo 779. É vedada, é marcada correta. É vedada a averbação parcial de construção, da construção, com especificação parcial do condomínio, mediante apresentação de licença de ocupação, habite-se parcial e da CND do INSS, na hipótese de construção de uma ou mais casas em empreendimento do tipo vilas de casa ou condomínio fechado. O 779 ele fala o seguinte: faculta-se a averbação parcial da construção com especificação parcial do condomínio, mediante apresentação de licença de ocupação, habite-se parcial e da CND do INSS em hipóteses como as seguintes. Então, temos 779, inciso 1, 2 e 3. Construção de uma ou mais casas em empreendimentos do tipo vila de casas ou condomínio fechado, construção de um bloco em uma incorporação que preveja 2 ou mais blocos, então também é facultado. 779, ele responde à letra B, 779, inciso 2, porque faculta-se a averbação parcial da construção com especificação parcial do condomínio, mediante apresentação de licença de ocupação, habite-se parcial e da CND do INSS, em hipóteses como as seguintes: construção de uma ou mais casas em empreendimento do tipo vila de casas ou condomínio fechado, construção de um bloco em uma incorporação que preveja 2 ou mais blocos, e a letra C também, ela está aqui, é a parte final. Construção da parte terra do edifício, constituída de uma ou mais lojas, estando em construção o restante do prédio. Ótimo. Então, todas as letras A, B e C estão falsas porque faculta-se a averbação parcial da construção, com a especificação parcial do condomínio, mediante a apresentação da licença de ocupação, habite-se parcial e da CND do INSS, nessas hipóteses 1, 2 e 3. A averbação parcial nas hipóteses legais será precedida do registro da incorporação imobiliária? Sim, parágrafo 1º de 779, perfeito. E a incorporação? Não, ela não é averbada. Registrada a incorporação, o oficial realizará a averbação parcial, é o parágrafo 2º, da construção, e registro ele realiza a averbação parcial da construção e registro da instituição do condomínio e especificação das unidades prontas na matrícula matriz. Perfeito. Exatamente isso. Esse aqui. Vamos voltar aqui. Qual é o artigo? Antes do nota, né? Estamos aqui na incorporação. Ele está falando... Parágrafo 1º... Peraí. Esse aqui... Vamos voltar aqui no artigo. 779, parágrafos... Esse aqui é o artigo 779, incisos 1, 2 e 3... Parágrafo 1º, correto? A averbação parcial será precedida do registro de incorporação. E o 779, a letra E, o 779, parágrafo 2º. Registrada a incorporação, o oficial realizará a averbação parcial da construção e registro da instituição do condomínio e especificação das unidades prontas na matrícula matriz.
Aí o parágrafo 3º diz que será único o registro de instituição, será único o registro de instituição de condomínio na matrícula matriz. O oficial renovará os atos previstos no inciso 2 até a conclusão da obra e especificação de todas as unidades autônomas. Aí temos o artigo 780 que diz que são devidos emolumentos, né? Todos estes atos. Até o parágrafo 2º do artigo 780. E encerramos essa parte de incorporação e tratamos agora no capítulo 12 do usufruto. Então, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já voltamos aqui para a nossa segunda parte. Voltamos às nossas considerações, a segunda parte da nossa quinta aula. Vamos aqui para a questão 9ª, relativamente ao usufruto, assinalar a incorreta. Então, eu vou voltar com os senhores a compartilhar a tela do Código de Normas. Compartilhei aqui e vamos lá. Capítulo 12º, capítulo 12. Usufruto, né? Então, vamos tratando aí usufruto, um dos direitos reais. Letra A. Instituir-se-á é para marcar a incorreta. Usufruto mediante registro, independentemente de ordem judicial. Isso está certo, é para marcar a incorreta, portanto, a letra A está certa, com fundamento no artigo 781. Perfeito. Letra B. O registro do usufruto não poderá ser cancelado por averbação a requerimento do interessado mediante a apresentação da certidão de óbito do usufrutuário. Não, isso é falso porque pode sim. O 782, inciso 1, a letra A, diz exatamente isso. O registro do usufruto ele será cancelado por averbação, averba-se o cancelamento do usufruto, a requerimento do interessado mediante a apresentação da certidão de óbito do usufrutuário. A requerimento do interessado ainda mediante demonstração da extinção do direito pela realização do termo de duração incondicional, correto? E pela comprovação suficiente do implemento de condição resolutiva que deverá constar do registro. A requerimento do usufrutuário e do proprietário se acordes na extinção do direito pela realização do termo de duração subordinada à condição. A letra B está incorreta, a letra C está por sua vez, correta. Inciso 3 do 782. Então, os senhores vão marcando aqui, 782, inciso 2, na verdade. A extinção, o registro do usufruto será cancelado por averbação a requerimento do usufrutuário e do proprietário, se acordes na extinção do direito pela realização do termo de duração subordinada à condição. A requerimento do usufrutuário e do proprietário, se acordes na extinção do direito pela realização do termo de duração subordinada à condição. Ótimo, perfeito. Letra C, verdadeira. Letra D. Em face de escritura pública, quando houver extinção do usufruto, pela renúncia ou consolidação. Em face de escritura pública, quando houver extinção do usufruto, pela renúncia ou consolidação. Em face de escritura pública, quando houver extinção do usufruto, pela renúncia ou consolidação. Tá certo também. Perfeito. E à vista de sentença ou acordo judicial transitados em julgado nas demais hipóteses de extinção. Perfeito. Perfeito também. As disposições da presente seção aplicam-se no que couber ao fideicomisso. Vamos ver se isso é verdade. Artigo 783. As disposições pertinentes ao usufruto aplicar-se-ão no que couber ao fideicomisso. Exatamente. A letra D também está correta, então todas estão ok. Vamos agora, desapropriação é o capítulo 13, nós não temos disposições pertinentes à desapropriação, embora aqui nós tenhamos apenas esses 3 artigos, né? O oficial registrará nas matrículas as escrituras públicas de desapropriação e as sentenças judiciais respectivas. Para a realização de tal registro, o oficial, se necessário, exigirá prévio aperfeiçoamento da descrição tabular e ainda a precisa identificação da área desapropriada e daquela remanescente da intervenção. Mesmo no caso de escritura de desapropriação, fica dispensada a apresentação do CCIR e do comprovante de quitação do ITR. O oficial não exigirá requerimento de desmembramento em caso de desapropriação.
Quando se tratar de escritura pública de desapropriação de posse, abrir-se-á a matrícula e proceder-se-á ao registro correspondente. Por fim, será averbada na matrícula respectiva a ação desapropriatória desde a concessão de sua emissão provisória, mesmo em caso de posse, quando será aberta a matrícula prévia. Aí vamos agora para as disposições do cartório de notas, né, do tabelionato de notas, esculpidas aí no título 6º. Iniciamos com as disposições gerais, normas gerais, a partir do artigo 787. Questão 10. Relativamente ao tabelionato de notas, assinale aquela que for incorreta. O tabelião de notas ele poderá praticar atos típicos em qualquer local da circunscrição da serventia pela qual responde, desde que satisfaça todos os requisitos legais e consigne no ato, com máxima precisão, o local no qual a diligência foi realizada. Exatamente, é o que diz o artigo 787. Fácil. Na impossibilidade de ser prestado pelo tabelião competente o serviço, não poderá ser efetuado. Na impossibilidade de ser prestado pelo tabelião competente, o serviço não poderá ser efetuado por qualquer dos delegatários de notas que atuem sucessivamente no município, na comarca e na comarca integrada. Isso é falso, porque o 788 ele diz que na impossibilidade de ser prestado pelo tabelião competente, o serviço poderá ser efetuado por qualquer dos delegatários de notas que atuem sucessivamente no município, na comarca e na comarca integrada, é o 788. Então, a letra C está falsa. A letra B está falsa. Letra C. A atuação do tabelião deve ser praticada de forma a não... Letra C, questão... Peraí. Essa questão 10... Peraí, aqui faltou uma página. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que parar aqui a gravação. Eu não sei porque está faltando essa página aqui no meu bloco de exercício. Mas não tem problema. Nós vamos aqui compartilhar com os senhores. Eu vou fazer os exercícios. Vou mostrar aos senhores aqui o bloco de exercícios. Eu vou compartilhar aqui. Share. Vamos lá. E aqui. Ok. O tabelião de notas poderá praticar questão 10ª, relativamente ao tabelionato de notas. Assinale a incorreta. O tabelião de notas poderá praticar atos típicos em qualquer local da circunscrição de serventia pela qual responde, desde que satisfaça todos os requisitos legais e consigne no ato com máxima precisão o local no qual a diligência foi realizada. Isso é verdade. Então, eu vou aqui no artigo 787, eu vou abrir aqui o meu código para eu ir seguindo aqui com os senhores. Os senhores também deverão imprimir aí os blocos dos exercícios e também e o código de normas. Exato. O tabelião, a letra A está certa, a letra B está falsa, porque o 788 ele fala que na impossibilidade de ser prestado pelo tabelião competente, o serviço poderá ser efetuado por qualquer dos delegatários de notas que atuem sucessivamente no município, na comarca e na comarca integrada. A atuação do tabelião deve ser praticada de forma a não comprometer a dignidade. Deixa eu marcar aqui. A atuação do tabelião deve ser praticada de forma a não comprometer a dignidade e o prestígio das funções exercidas e das instituições notariais de registro, vedadas, entre outras condutas, à publicidade individual. Entre outras condutas, à publicidade individual. Exatamente, é o 789. A atuação do tabelião deve ser praticada de forma a não comprometer a dignidade e o prestígio das funções exercidas e das instituições notariais de registro, vedadas, entre outras condutas, à publicidade individual, às estratégias de captação de clientela e de intermediação onerosa dos serviços de outra especialidade, a redução ou a isenção de emolumentos quando não autorizados por lei. A redução ou a isenção de emolumentos quando não autorizados por lei. A letra C, a letra D, ela está certa também, porque é o 789, inciso 2, e a letra E também está correta, porque é o 789, inciso 3. Portanto, estão perfeitas aí todas elas, exceto a letra B. Ótimo. Questão 11. São livros obrigatórios do tabelionato de notas, exceto. Quais são os livros, né? Os livros estão previstos aqui no 792. Protocolo de notas, sim, é verdade. Livro de notas, sim, é verdade. Livro de testamento, sim, é verdade. Registro auxiliar, não, nós não temos esse livro. Porque o 792 ele traz livro de protocolo de notas, livro de testamento, livro de procurações, livro de subestabelecimento de procurações e livro índice mediante fichas
ou arquivo eletrônico. Ótimo. Questão 12. Relativamente às escrituras, assinale a correta. Vamos lá para as escrituras. Aí o livro de protocolo, ele fala no 793, o tabelião e os intervenientes rubricarão ou assinarão todas as folhas utilizadas, exceto a última, que deverá ser necessariamente assinada. Escrituras, né? A partir do capítulo 2, a partir do artigo 796, todos juntos. Além das informações exigidas por lei, a escritura, para gozar de fé pública e fazer prova plena, deverá conter lugar e hora onde foi lida e assinada. Isso é verdade. A letra A está correta. A letra A, além das informações exigidas por lei, a escritura para gozar de fé pública e fazer prova plena deverá conter lugar e hora onde foi lida e assinada. Letra B, deverá conter indicação precisa da natureza do negócio jurídico e seu objeto. Exato. Na verdade, aqui a questão 12 é para marcar a incorreta, porque a letra A e a letra B estão corretas, então é para marcar a incorreta. Letra C, poderá, além das informações exigidas por lei, escritura para gozar de fé pública e fazer prova plena, poderá dispensar a forma de pagamento? Declaração, quando for o caso, da forma de pagamento. Então, não. Não. A letra C está equivocada. Letra D. O tabelião deverá cadastrar todas as pessoas que figurem nos atos de lavratura de escrituras por meio de leitura biométrica da digital capturada através de scanner ou outra tecnologia, na hipótese de não saberem ler e escrever. O tabelião deverá, parágrafo 3º, leitura biométrica da digital capturada através de scanner ou outra tecnologia, captura da imagem facial em meio digital. Isso é verdade. O tabelião deverá cadastrar todas as pessoas que figurem nos atos de lavratura de escrituras por meio de leitura biométrica da digital capturada através de scanner ou outra tecnologia. Mas aqui não fala nessa hipótese. Captura de imagem facial ou digital. O tabelião deverá cadastrar todas as pessoas que figurem nos atos de lavratura de escritura por meio de... A letra D está equivocada também. Aqui temos duas corretas e duas incorretas. A letra C está equivocada, a letra D também está equivocada, porque não temos essa hipótese de não saberem ler, não tem problema não. E a letra E, o tabelião deverá cadastrar todas as pessoas que figurem nos atos de lavratura de escrituras ou por meio de captura de imagem facial em meio digital, na hipótese de não saberem ler ou escrever. O tabelião deverá cadastrar todas as pessoas que figurem nos atos de lavratura de escrituras por meio de captura de imagem facial em meio digital. Aqui foi alterado em 2014. Também não. Então, essa letra E está incorreta, a letra D está incorreta, a letra C está incorreta, a letra A e B estão corretas, porque no 796, inciso 1, 2, elas estão conforme o artigo 796, inciso 1 e 2. Vamos lá para a questão 13, né? Questão 13. Vamos lá para a questão 13. Relativamente ainda à escritura pública, todas estão corretas, exceto o ato notarial e deve ser concluído no máximo. Todas estão corretas, apenas uma está incorreta. O ato notarial deverá ser concluído no máximo em 30 dias, a contar do seu protocolo, com a posição de todas as assinaturas. Artigo 797, verdade, isso está certo. Letra B. O lançamento no livro de protocolo deverá ocorrer no momento da entrega pela parte interessada de todos os documentos necessários à sua formalização. Isso é verdade, é o parágrafo 1º, do 797. O lançamento no livro de protocolo deverá ocorrer no momento da entrega pela parte interessada de todos os documentos necessários à sua formalização. Adiante. Decorrido o prazo de 30 dias, o tabelião deverá declarar incompleta a escritura e especificar a assinatura faltante com a consequente anotação no campo das observações do livro de protocolo. Isso é verdade, é o parágrafo 4º. Decorrido o prazo de 30 dias, o tabelião deverá cancelar o protocolo. Aqui ele não fala. Ele falou isso, deverá declarar incompleta a escritura e especificar o motivo. Não. Aqui temos disposições de 2020.
Aqui, o parágrafo 4º e o parágrafo 4º era essa redação, mas agora nós não temos mais isso, não. Nós temos aqui, essa questão ela está prejudicada com essas novas alterações aqui em 2020. A nova redação do parágrafo 4º é o seguinte, decorrido o prazo de 30 dias, o tabelião deverá cancelar o protocolo, especificando o motivo com a consequente anotação no campo das observações, dos livros de protocolo e das escrituras. Era correta, mas passou a não sê-la mais. Quando não for, letra D, quando não for possível iniciar e concluir um ato no mesmo livro, o tabelião inutilizará as folhas restantes, vedada a expressão em branco, e o lavrará no seguinte. Aí o parágrafo 5º continua. O cancelamento atingirá o respectivo protocolo, será informado no sistema. Vamos ver qual é esse artigo. É o 798. Quando não for possível iniciar e concluir um ato no mesmo livro, o tabelião inutilizará as folhas restantes com a declaração em branco e o lavrará no seguinte, a letra D, 798. 798. 798. A letra D está verdadeira. O erro material poderá ser corrigido de ofício ou mediante requerimento de qualquer dos interessados, por averbação à margem do ato ou, caso não haja espaço adequado, por escrituração própria do livro de notas com anotação remissiva. O 801, ele fala, isso está correto também, o erro material poderá ser corrigido de ofício ou mediante requerimento de qualquer dos interessados, por averbação à margem do ato, ou caso não haja espaço adequado, por escrituração própria no livro de notas com anotação remissiva. Então, a letra C é que está falsa. A letra C está falsa. A letra C está falsa. Vamos lá para a questão 14. Continuamos aqui relativamente à escritura pública de imóvel. Então, nós temos as disposições pertinentes à escritura, as normas gerais, a partir do artigo 796 até o artigo 801. Após o artigo 802, ele inaugura a seção 2ª, que vai tratar da escritura pública de imóvel. Então, vamos lá para a questão 14. Na lavratura de escritura relativa a imóveis, se for o caso, far-se-á menção ao pagamento do imposto de transmissão ou à exoneração pela autoridade fazendária nos casos de imunidade, isenção ou não incidência. Exatamente, 802, inciso 1. Na lavratura de escritura relativa a imóveis, se for o caso, far-se-á menção ao pagamento do imposto de transmissão ou à exoneração pela autoridade fazendária nos casos de imunidade, isenção ou não incidência. A letra A está absolutamente correta. A letra B. Na lavratura de escritura relativa a imóvel, se for o caso, é dispensada a menção à certidão relativa do IPTU e ou ITR, se o adquirente aquecer. Não. Faça a menção. Não é verdade. A letra B está incorreta. A letra B está incorreta. Na lavratura, 802, inciso 2. Na lavratura de escritura relativa a imóveis, se for o caso, far-se a menção à certidão do IPTU ou do ITR. Ok. Na lavratura de imóveis, se for o caso, far-se a menção à certidão de ações reais e pessoais repersecutórias relativa ao imóvel e a de ônus reais, expedida pelo ofício do registro de imóveis competente, cujo prazo de validade para esse fim será de 10 dias. Falso, o prazo de validade delas será de 30 dias. A certidão de ações reais e pessoais repersecutórias relativa ao imóvel e a de ônus reais expedida pelo ofício do registro de imóveis competente, cujo prazo de validade para esse fim será de 30 dias. A letra C está falsa. Letra D. É permitida a lavratura de escritura pública relativa a imóvel sem a prévia apresentação dos comprovantes de pagamento dos impostos. Não é vedada. Isso é vedado. Isso é falso. Artigo 803. É vedada a lavratura de escritura pública relativa a imóvel sem a prévia apresentação dos comprovantes de pagamento do imposto de transmissão, do laudêmio e da taxa do FRJ quando incidentes. Ok. Então, a letra B também é falsa. E, por fim, é permitido ao tabelião lavrar escritura relativa à alienação de fração ideal, ainda que a base de dados objetivos verificar a presença de indícios de fraude. Não, obviamente que não. Essa é bem fácil. 804. É vedado ao tabelião lavrar escritura relativa à alienação de fração ideal quando a base de dados objetivos verificar a presença de indícios de fraude ou infringência à lei de parcelamento do solo. Ótimo, perfeito. Adiante. Questão 15.
Relativamente à escritura de união estável, procuração, subestabelecimento e revogação de mandato. Então, nós temos aqui as escrituras públicas de imóvel e, posteriormente, nós vamos ter aqui as disposições pertinentes na seção 3, união estável, seção 4, procuração, subestabelecimento e revogação de mandato, e depois a seção 5ª, testamento, mas essa questão não vai tratar sobre essa questão 5ª, só vamos tratar sobre a seção 3 e a seção 4ª. Quando na escritura de união estável houver disposição sobre patrimônio, o tabelião exigirá a prova da titularidade dos bens? Isso é verdade, 809. Todos estão corretos, exceto a letra A está absolutamente correta, 809, inciso 1. B. Quando na escritura de união estável houver disposição sobre patrimônio, o tabelião distinguirá os patrimônios individual e comum? 809. 2. Perfeito. Quando na escritura de união estável houver disposição sobre patrimônio, o tabelião possibilitará aos interessados dispor sobre os bens que serão adquiridos na constância da união e que ficarão ou não na esfera patrimonial comum suscetíveis de comunicação e divisão. Quando na escritura de união estável houver disposição sobre patrimônio, o tabelião possibilitará aos interessados dispor sobre os bens que serão adquiridos na constância da união e que ficarão ou não na esfera patrimonial comum suscetíveis de comunicação e divisão. Ok, perfeito. 809, incisos 1, 2 e 3. A procuração agora. Isso é verdade. Então, tudo bem. Procuração sobre estabelecimento e revogação do mandato. A procuração em causa própria relativa a imóvel deverá conter os requisitos do mandato, coisa, preço e consentimento, e por suas normas serão regidas. Não. É falso, é da compra e venda. 811, a letra D está falsa. Essa questão, não vou falar que foi muito bem elaborado, porque fui eu que elaborei, né? Então, a modéstia passaria muito longe, mas ficou bem elaborada, porque realmente é isso mesmo. É interessante isso. A procuração em causa própria, ela é regida, né, pelas disposições da compra e venda. A lavratura de instrumento público de revogação ou de subestabelecimento de mandato, sem reserva de poderes, deve ser imediatamente averbada à margem do ato revogado ou comunicada em até 3 dias ao respectivo tabelionato que o lavrou. Vamos lá, é verdade. 812. A lavratura de instrumento público de revogação ou de subestabelecimento de mandato, sem reserva de poderes, deve ser imediatamente anotada à margem do ato revogado ou subestabelecido ou comunicado em até 3 dias ao respectivo tabelionato que é lavrou, artigo 812. Perfeito, perfeito. Vamos lá para a questão 16. Portanto, letra D está incorreta. Relativamente ao testamento, vamos colocar aí, vamos tratar das disposições pertinentes ao testamento, a seção 5. A seção 5. Marcar a incorreta. No procedimento de aprovação de testamento cerrado, então os senhores vão lá no Código Civil para os senhores analisarem essas disposições com as disposições pertinentes às disposições do Código Civil ali no livro das sucessões. No procedimento de aprovação do testamento cerrado, o tabelião deverá rubricar todas as folhas do testamento, ressalvar eventuais rasuras ou entrelinhas que verificar e consignar ser havido como revogado o testamento aberto ou dilacerado pelo testador ou com seu consentimento. No procedimento de aprovação do cerrado, o tabelião 814, ele deverá rubricar todas as folhas do testamento, sim. Ressalvar eventuais rasuras ou entrelinhas que verificar e consignar ser havido como revogado o testamento aberto ou dilacerado pelo testador ou com seu consentimento. Ok, perfeito. 804, 1, 2 e 3. O inventário não poderá ser realizado por escritura pública na via extrajudicial, mesmo quando existente o testamento revogado, caduco ou invalidado por decisão judicial transitada em julgado, hipótese em que o tabelião encaminhará ao foro judicial. O que diz o 814, letra A. Isso é falso, essa está incorreta. Ele poderá ser realizado por escritura pública na via extrajudicial, mesmo quando existente o testamento, desde que este esteja revogado, caduco ou invalidado por decisão judicial transitada em julgado, hipótese em que o tabelião encaminhará ao foro judicial. Perfeito. Então, a letra B está equivocada, com o fundamento 814A.
Letra C. O inventário poderá ser realizado na via extrajudicial, ainda quando tenha ocorrido a abertura do testamento em juízo e o cumprimento de todas as disposições testamentárias. Exatamente, parágrafo 1º. O inventário poderá ser realizado na via extrajudicial, ainda quando tenha ocorrido a abertura do testamento em juízo e o cumprimento de todas as disposições testamentárias. Na hipótese de reconhecimento de filho ou qualquer outra declaração irrevogável no testamento, este deverá ser realizado peremptoriamente na via judicial. Isso é verdade também. Vamos lá. O artigo... É o parágrafo 2º, 814-A. Na hipótese de reconhecimento de filho ou qualquer outra declaração irrevogável no testamento, este deverá ser realizado peremptoriamente na via judicial. Perfeito. E, por fim, a letra E, o fornecimento, a letra D está verdadeiro, o fornecimento de certidões ou informações de testamento somente se dará com a comprovação do óbito do testador, exatamente ao artigo 816. O fornecimento de certidões ou informações de testamento somente se dará com a comprovação do óbito do testador. Então, vencemos essa parte, a nossa quinta aula, né? A nossa quinta aula. Foram 16 exercícios. Então, nós temos mais aí um bloco de exercícios, né? Nós temos mais um bloco de exercícios. Mais um bloco de exercícios. Questão 18, questão 19. Exato, nós vamos ter aí mais um bloco de exercícios, que é o bloco 6º. Então, eu quero, senhores, agradecê-los a presença. Muito obrigado. E aí, nos vemos agora na nossa próxima aula, na nossa 6ª aula. Correto? Depois nós vamos resolver um bloco sobre a 8935 e mais um bloco sobre 9492. Então, senhores aí, avante, ânimo e bons estudos, tá bom? Então, senhores, eu estou aqui, os senhores me encontram no WhatsApp e continuem aí resolvendo os exercícios, tá bom? E lendo com afinco as disposições do Código de Normas. Então, muito obrigado, senhores, e boa noite.